E aí pessoal, tudo bem? Pessoal, estamos aqui com esse mousepad, o PK Speed. Tô aqui com a minha aguinha de coco também, porque eu tô com dengue, então tem que me hidratar bastante, então tô tomando toda hora água de coco. E quero trazer para vocês aqui o review desse mousepad. Já vamos embora para o unboxing então. Nós temos ele aqui na versão preta. Eu comprei ele nas duas versões, a preta e a branca. E primeiro eu vou testar a preta e depois eu vou fazer um comparativo sobre todas as versões dele, tá? Tanto a Speed quanto a Control. Bom, ele tem uma superfície bem lisa, tá, pessoal? Ele já saiu no vídeo de super unboxing aqui no canal, vou deixar aqui no card pra você, caso você queira assistir. E bora fazer um review, então. Daqui a pouco eu volto com vocês, depois de testar e trazer as minhas impressões pra vocês. Bom, pessoal, e começando pela espessura do mousepad, vou pegar aqui o paquímetro. Ó, ele é um mousepad de 3.2 milímetros de espessura, o que para mim é bastante ok, tá? Acho que menos de 3 milímetros já não fica tão agradável, mas com 3 milímetros, para mim, é um mousepad ok para usar, tá? Isso também se dá por conta da maciez dele. Não é um mousepad muito macio, não diria que é um extra soft, mas também não é um mousepad muito duro. Ele traz aí uma maciez no meio termo, eu diria, tá? É confortável, mas não se compara com o Ultra Air Alice, o Ultra Evolution, por exemplo, que são mousepads muito mais macios. Já em relação aqui à superfície, pessoal, esse é o ponto principal desse mousepad e, na verdade, assim, eu não entendo, eu não sei o que a pessoa... Qual que é o critério que a pessoa que escolhe o nome dos mousepads usa? Talvez seja o tecido da superfície, e não o deslize do mouse, porque definitivamente, pessoal, esse mousepad aqui não é Speed. Ele se chama PK Speed, mas eu diria que ele é mais um mid do que um Speed, tá? Talvez até um Control, ele é mais puxado para um Control do que um Speed, pessoal. E eu não sei qual que é a dificuldade de escolher o nome do mousepad, sabe? Será que ninguém testa o mousepad, né, antes de escolher o nome? Porque ele é mais lento do que o PK Control, pelo menos na versão preta, que eu tô com ele aqui, ó. O PK Control estampado na versão preta é mais rápido no deslize, vocês podem ver que tem menos poder de parada do que o PK Speed. O PK Speed ele tem um poder de parada maior e ele é mais lento do que o PK Control preto. Isso não faz sentido, né? O Control é Speed e o Speed é Control. Em relação ao tecido, pessoal, aqui no PK Control nós temos um tecido mais áspero, tá? O PK Control preto, estampado. Nós temos um tecido mais áspero. E aqui no PK Speed nós temos um tecido mais liso, tá? A superfície dele é bem lisa e ele se assemelha um pouco à superfície do Meow Gaming Ultra Evolution. Ele tem a superfície lisa como a do Ultra Evolution, mas não é idêntico. São superfícies diferentes. Se você testar os dois, você vai perceber que são tecidos diferentes, mas eles se assemelham um pouco aqui no fato de serem ambos lisos. Mas o Meow Gaming Ultra Evolution é mais Control do que o PK Speed. Na minha opinião, aqui o PK Speed seria um meio termo ali. Eu diria que é um mousepad mid. E aqui o PK Control, na versão preta, é Speed. A versão branca eu diria que é um Control. É Control mesmo, na versão branca. Então, pelo fato dele ter essa superfície mais lisa, pessoal, isso me agradou bastante, não incomoda aqui na hora de deslizar o mouse, né, no braço, no punho, isso me agradou bastante, mas talvez esse seja o critério que a PK Gaming usa para definir o nome dos mousepads, né? Como o PK Control tem uma superfície mais áspera, eles chamam de Control, e como o PK Speed tem uma superfície mais lisa, eles chamam de Speed, mas esse não é o único ponto que define o mousepad ser Speed ou Control, né? Tem outros pontos, como, por exemplo, o poder de parada, a facilidade de iniciar um movimento aqui. Então, na minha opinião e no meu uso, eu classificaria esse mousepad aqui como mid. Em relação aqui às bordas, pessoal, esse é outro ponto também que eu reparei. Ele tem aqui algumas bordas de excelente qualidade, como todas as versões dos mousepads da PK Gaming, mas eu reparei aqui que ele tem as bordas um pouquinho menores do que o PK Control na versão estampada. Se você olhar bem aqui, ó, dá para perceber, é uma pequena diferença, não vai fazer diferença assim no seu uso, tá? É só um detalhe mesmo, uma observação minha, mas se você reparar bem, talvez a diferença aqui seja de 0.2, 0.4 milímetros, tá? Vou até pegar o paquímetro aqui para tentar medir para vocês. Ó, aqui no PK Control nós temos umas bordas de aproximadamente 3.8 milímetros, ó, 3.8 milímetros. Já aqui no PK Speed, essa borda aqui diminui um pouquinho para 3 milímetros. Não sei se dá para vocês verem aí. Então, eu diria que assim, é uma diferença
insignificante, tá? Mas é uma coisa que eu reparei, tá? É só um detalhe assim que eu reparei. No PK Control, na versão estampada, as bordas são um pouquinho maiores. Mas em ambas as versões, nós temos aí bordas de excelente qualidade que em ambos não incomoda no braço, raspando, nem nada disso. Não tem problema de desfiar, de fiapos, nem nada, tá? São bordas realmente muito bem costuradas, muito bem feitas e estão niveladas ali com o mousepad, tá? Não ficam para cima do mousepad. Já em relação à base, pessoal, nós temos aí a famosa base do AliExpress mesmo, né? Aquela base que vem na maioria dos mousepads do AliExpress. Mas aqui, pessoal, talvez seja a impressão minha, ou talvez por conta do mousepad ser novo, eu achei que essa base aqui ela é um pouquinho mais grudenta. Parece que tem uma borracha um pouquinho mais mole, mais macia, sabe? E isso, na minha impressão, parece que grudou melhor na mesa do que as outras versões. Mas como eu falei, pode ser porque o mousepad é novo, ou pode ser porque eles realmente melhoraram um pouquinho essa base aqui, tá? Mas a impressão que eu tive é que ela realmente tá com um acabamento assim um pouco melhor e mais grudento na mesa. Não desliza, não mexe em nada. Realmente uma ótima qualidade de base aí. Em relação à umidade, pessoal, acredito eu, talvez ele possa ser afetado sim pela umidade, por causa do acabamento aqui do tecido. No meu uso aqui eu não tive problema nenhum, mas a região que eu moro é uma região bem seca, então não dá para eu passar esse feedback para vocês. Mas de modo geral, pessoal, para a gente concluir esse vídeo aqui, é um mousepad que eu recomendo demais, só precisa ficar atento realmente aos nomes, tá? Porque pelo menos nessa versão preta aqui, eu vou testar logo a versão branca já para trazer um comparativo completo para vocês, mas por enquanto nessa versão preta aqui, o PK Speed definitivamente não é Speed, é um mousepad MIDI para control, então na hora de você comprar você precisa ficar atento àquilo que você deseja, né? Aquilo que vai te atender da forma que você precisa. Se você está procurando um mousepad control, pode ir no PK Speed ou no PK Control versão estampada branca. Se você quer um mousepad Speed, vai no PK Control estampado preto, que é o que eu comparei aqui no vídeo. Se você quer uma versão MIDI, pode ir no PK Speed também, que ele é um MIDI meio puxado pro Control. Agora, se você quer um muito Control, aí você vai ter que ir para um Meow Gaming, um Aqua Control, algum outro modelo, aí, alguma outra marca, né? Um X-Ray Pad ou um Artisan, né? Que é muito mais caro. Mas você vai ter que partir para alguma outra marca aí para te trazer, por exemplo, um Ultra Break, um Ultra Control, até um Ultra Evolution da Meow Gaming, que é mais control do que esse mousepad aqui. Vão te trazer um controle assim bem maior, um poder de parada bem maior do que o PK Speed, tá? E pro meu uso aqui, pessoal, joguei bastante com ele, gostei muito de jogar CS principalmente, né, pelo fato dele ser um pouco um mousepad MIDI para control, ele me agradou bastante no controle de mira, de microajustes e também em flick, por conta dele ter a superfície lisa. Me ajudou bastante na movimentação do mouse também. Então, para jogos como CS, Valorant, é um mousepad que eu recomendo. Para Warzone, Fortnite, jogos de tracking mais rápido, The Finals, por exemplo, é um mousepad muito bom também. Mas se você está acostumado com um mousepad muito speed, talvez você tenha que ajustar um pouquinho o DPI do seu mouse ali em 100, 200 a mais, para que você tenha uma experiência mais rápida. Não incomoda, dá para usar tranquilamente em jogos de tracking mais rápido, mas eu preferi usar ele em jogos como CS e Valorant, por exemplo. Beleza, pessoal? No mais é isso mesmo, um mousepad de excelente qualidade, recomendo demais para quem tem um mousepad assim um pouquinho mais baratinho e quer fazer um upgrade sem gastar muito. Tá custando aí na faixa de 90, 100 reais o PK Speed, recomendo muito. Vou deixar os links aqui embaixo na descrição, tá certo? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você puder, deixe o seu like, porque isso me ajuda bastante aqui no canal. Deus te abençoe e até uma próxima. Fui!